Doutor Paulo Faria, como é que está o ânimo do Daniel Silveira para essa liberdade prisioneira? E qual vai ser a sua principal tese para tentar anular todo esse processo? A principal tese eu não posso revelar para não dar asa à cobra, né? Mas eu digo para você que uma delas é a prisão ilegal que ocorreu, a violação ao artigo 53 da Constituição e principalmente a graça presidencial e outros mais. Aí assim, acredito que tenha só umas 3 ou 4 laudas só de motivos para declarar a nulidade desse ato. Eu conversei agora há pouco com o Daniel, ele estava já na estrada de Magé a Petrópolis e estava feliz porque ele estava dirigindo o Serrão, você acredita? Ele estava feliz, sorrindo como uma criança, porque ele estava dirigindo o carro e a esposa ao lado, indo para casa. Então isso não tem preço, essa felicidade. Um gesto tão simples, um ato simples, para muita gente é banal, mas para o Daniel hoje foi algo muito importante, viu, Serrão? Marina. Olá, doutor. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: esse precedente, né? Eu acho que foi uma das primeiras grandes violações que a gente viu e é o que se seguiu a todo esse regime maluco que a gente está vivendo. Então, primeiro, passar por cima do artigo 53 da Constituição, que diz que os parlamentares não podem ser de forma nenhuma punidos por suas opiniões. Eles conseguiram passar completamente por cima da Constituição. Depois, o Bolsonaro deu a anistia e o STF anulou. Então, eu fico vendo agora, doutor, outras coisas acontecendo. Mais recentemente, o processo que foi aberto contra, né, o discurso feito pelo deputado Marcel Van Hatten e outros. Então, isso aí abre um precedente gravíssimo. Eu queria ouvir um pouco do senhor a respeito disso. Se você acha que é só o início, que agora isso vai virar lugar comum, e o que pode ser feito de alguma maneira para diminuir esses riscos, né? Lembrando que o Congresso também, nesse sentido, foi completamente omisso, né? Então, o que poderia ser feito para evitar que outros parlamentares sofressem esse tipo de sanção totalmente inconstitucional? Marina, boa tarde. É importante dizer que o caso Daniel Silveira foi o início, né, a abertura, ou seja, abriu-se a porta do inferno com o caso Daniel Silveira. Tanto é que, no caso do Van Hatten e em outros casos, sabe qual é a jurisprudência que eles estão utilizando? A ação penal 1044 do Daniel Silveira. Ou seja, o Daniel Silveira hoje é jurisprudência e o Daniel mesmo, e muitas vezes lá em plenário, antes do julgamento, ou nos dias lá que antecederam aquele 19 de fevereiro, onde eles entregaram a cabeça do Daniel de brinde lá para o STF, e posteriormente também foi dito que o que estaria acontecendo com ele, o futuro iria acontecer com outras pessoas. E é isso que está acontecendo. Daniel hoje, ele é a referência jurisprudencial do STF para poder perseguir os parlamentares, para violentar e esquartejar a Constituição, o artigo 53. Eles teriam que fazer uma emenda constitucional para excluir a palavra quaisquer, mas fizeram uma emenda constitucional chamada Regimento Interno do STF para poder anular esse termo quaisquer. Então, a redação do quaisquer eu entendo que engloba tudo, todos os atos falados e escritos do parlamentar. Não importa se ele esteja na tribuna, não importa se ele esteja na rede social, ele é parlamentar 24 horas, 7 dias da semana. Então, relativizaram até isso, até quando é que o parlamentar é parlamentar, né? Então, não há notícias, Marina, de que haja uma interrupção da atividade parlamentar porque ele saiu do plenário, saiu da Câmara. Então, eu entendo, e a jurisprudência e boa parte dos verdadeiros juristas entende que o parlamentar, ele é parlamentar do primeiro ao último dia do mandato, de forma ininterrupta. Então, essa desvalorização, essa violação ao artigo 53 provocou agora a utilização do caso Daniel Silveira como jurisprudência para perseguir Van Hatten, Gustavo Gayer, quem mais, Cabo Gilberto, quem mais ousar a enfrentar e questionar os atos praticados pelo sistema. E é interessante informar também que o caso Daniel Silveira serviu de base para as medidas cautelares
posteriores, de todas as pessoas que foram presas, Anderson Torres, todo mundo. Se pegar a decisão de hoje do Moraes e as decisões anteriores, vocês verão, e as primeiras decisões do caso Daniel Silveira, vocês verão que ele utilizou a mesma narrativa, as mesmas proibições, os mesmos fatos. É idêntico, é Ctrl-C, Ctrl-V. Então, Daniel Silveira, infelizmente, Marina, é a jurisprudência viva do STF e esse estado de exceção que nós vivemos. Mais uma, Serrão? Sim, doutor Paulo Faria, especificamente sobre essa jurisprudência, entre aspas, que foi criada. Junto com sua estratégia de defesa, não seria o momento de lançar um movimento de anistia específico para o caso Daniel Silveira, o que poderia beneficiar todos os parlamentares? Serrão, esse é um caso, é até interessante sua pergunta, porque isso deveria, né, em tese, partir da própria base contra, né, a base da oposição no Congresso para poder fazer exatamente isso. Porque o Daniel Silveira, ele era um parlamentar e muitos dos parlamentares que davam aquele abracinho, vem cá, meu amigo, abandonaram. Né? Então, isso é uma crítica que eu faço a muitos parlamentares que só ficaram nas hashtags e utilizando redes sociais sem nominar as pessoas. Mas a carapuça, com certeza, serve para alguns. Mas eu entendo que nós não temos força, até porque até podemos sugerir aos parlamentares de oposição que façam essa anistia para o Daniel e todos os presos, os parlamentares perseguidos, ou seja, todas as pessoas em todos os níveis, não só parlamentares, mas estender a todos, já que essa PL da anistia foi jogado no lixo, depois do acordo que o nosso nobre, aquela pessoa que está lá na cadeira da Câmara, que foi covarde no caso Daniel Silveira, também foi covarde no caso do PL da anistia, porque enganou as pessoas dizendo que faria isso e aquilo, não fez nada. No caso Daniel Silveira, também foi a mesma coisa. Ele tinha a oportunidade de sustar a ação penal, não o fez porque ele fez acordo com o STF para poder que o Daniel servisse de referência para que calasse os demais, né? Temos aí o Van Hatten que está sofrendo uma perseguição absurda e essa jurisprudência, Serrão, ela vai prevalecer enquanto não houver uma mudança estrutural, principalmente em 2026, com uma maioria do Senado para poder colocar ordem na casa e fazer o check and balance, né, que é o freio e contrapeso entre Constituição, STF e Senado Federal, para que tudo volte ao eixo, porque do jeito que está é como se um avião estivesse sem piloto e sem copiloto, totalmente à mercê da sorte. Muito bem, aí a palavra do Dr. Paulo Faria, advogado que representa o ex-deputado federal Daniel Silveira. Obrigado, Dr. Paulo, como sempre, pela presença aqui, pelas informações todas. Bom final de semana, ótimo final de ano desde já, um bom Natal por aí, que seja um ótimo 2025. Doutor. Agradeço, Vitor, a Serrão, Marino, um abraço a toda a audiência e Feliz Natal e Ano Novo para vocês também, tá bom? Agora o Daniel livre. Obrigado, doutor. Bom trabalho por aí. Boa tarde.